E no vídeo de hoje vamos comentar sobre o último resultado da Itaúsa, que superou as expectativas. Eu sou o Miguel, esse é o canal Dividendo e Tradição. Então, bora lá para o primeiro ponto, que é o seguinte. Para quem não entende ainda muito bem, a Itaúsa é uma holding e ela possui aqui praticamente 95% do seu resultado atrelado ao Banco Itaú. Então, imagine uma carteira de investimentos em que 95% da carteira é apenas um ativo e o restante são outros ativos. Então, veja que o peso que o Itaú tem no portfólio da Itaúsa é total. E dificilmente algum desses outros ativos aqui vai ter uma performance, vai ter um desempenho parecido com o que o Itaú teve no passado. Então, veja que hoje a Itaúsa, ela detém aqui 37,2% do Banco Itaú, ela detém também 37,7% da Dexco, 29,5% da Alpargatas, 10,4% da Movida, ou melhor, da Motiva, 12,8% da AGEA Saneamento, quase 50% da Copa Energia, 48,9%, e a NTS é já uma posição bem menor, que é de 8,5%. São empresas que, no momento, não trazem um dividendo tão significativo para a Itaúsa, mas sem sombra de dúvidas, se você gosta de se expor a setores que você não conseguiria se expor comprando através da bolsa, você consegue se expor através da Itaúsa, porque muitas empresas aqui não têm capital aberto, então é uma forma de você ter um percentual dessas empresas aqui. Mas é quase insignificante. E a atual estrutura acionária da Itaúsa é a seguinte: 34% da empresa pertence à família Egídio Souza Aranha, 66% é free float, e do free float, 63% pertence aos brasileiros, ou seja, desse percentual aqui, 63% pertence aos brasileiros, e o restante pertence aos estrangeiros. Então, é assim que a Itaúsa está dividida hoje em dia, e sabendo disso, sabendo da relevância que o Itaú tem, vamos seguir aqui mais adiante. Então, veja que o lucro líquido recorrente do terceiro trimestre, ele foi 6% maior do que no ano passado, quando a gente compara ali ano a ano, trazendo um lucro líquido recorrente de 4,1 bi. Uma cifra impressionante. Aqui na questão do ROI, o Return on Equity, ele caiu 2 pontos, ou melhor, 0,2 pontos percentuais, mas ainda assim é bem impressionante. Poucas empresas entregam um resultado tão interessante aqui quanto esse de 18% em um setor tão sólido que é o setor financeiro, o setor bancário. A gente sabe, o Itaú é um banco de muita qualidade, e muita gente gosta de investir em empresas privadas por ter ali uma certa segurança de não ter o risco estatal. Para muita gente, isso pesa na hora de tomar uma decisão. E bem, aqui na questão dos proventos, houve também um crescimento em relação aos 9 primeiros meses de 2024. Então, é, faça uma autoavaliação da sua vida, veja aí se o seu salário ele se reajustou 12%. Muita gente não conseguiu ter esse reajuste, outros conseguiram ter muito mais, mas o interessante é que os seus proventos ao longo do tempo, essa é a beleza de você ter ações, é que 12% foi digamos assim, o reajuste quando você compara os 9 primeiros meses de 2025 com 2024. Então foi um crescimento bem interessante, 12% aqui nos proventos. Então sua renda passiva da Itaúsa, se você tivesse mantido o número de ações, não tivesse recomprado nada, teria crescido aqui 12%. E aqui na questão do dividend yield, veja que em comparação com setembro de 2024, cresceu 2,3 pontos percentuais. E aqui na questão do valor de portfólio, veja que o portfólio da Itaúsa ficou mais valioso. Hoje gira aqui em torno de 168 bilhões. Então, você está comprando um portfólio de 168 bi de uma empresa que é negociada por 132 bilhões. Então, existe ali um desconto holding. É uma forma de você comprar as ações do Itaú pagando um pouco menos. Mas não se iluda com o desconto holding, ele não é tão grande quanto parece, porque existem uma questão interessante quando a gente fala de holding, que é a ineficiência tributária, fora os custos de pessoal e tudo mais. Então, existe sim um desconto holding, mas não é de 20%, 25% como as pessoas colocam por aí. É bem menor. E aqui você consegue ver, é claro que a empresa iria destacar esse ponto,
veja que houve um desempenho superior ao Ibovespa, então a Itaúsa performou 21%, enquanto o Ibov entregou apenas 11%. Então, essa daí é a principal questão aqui, é o principal destaque desse balanço. Agora me diz uma coisa, com toda a sinceridade do mundo. Você sente lá no fundo que tem algo errado com a sua carteira de dividendos? Que talvez você não esteja tão seguro assim e que algumas ações que você compra pode um dia virar pó? Se essa pontinha de desconforto apareceu aí, é porque você precisa ouvir isso. Eu criei o Decifrando Sua Carteira, que é basicamente o seguinte: você vai clicar nesse comentário que está fixado aqui no vídeo, preencher o formulário e, com base nas suas respostas, eu gravo um vídeo exclusivo só para você, analisando ponto a ponto onde estão possíveis erros e acertos da sua carteira e o que eu faria. E presta atenção, esse vídeo exclusivo ele vai ficar disponível para sempre no canal Dividendo e Tradição, e só quem tem o link vai ter acesso a esse vídeo. Então eu vou mandar no seu e-mail o link do vídeo junto com um PDF completo da análise. Vai ser como ter um raio-x real da sua carteira com alguém que não tem conflito de interesses e só vai te dizer a verdade em uma segunda opinião 100% sincera. O link do formulário está aí no comentário fixado. Seguindo aqui um pouco mais para baixo, nós temos aqui os principais indicadores. Então você consegue visualizar a comparação desse ano com o ano anterior, o terceiro trimestre de 25 e o terceiro trimestre de 24. Então a gente consegue ver aqui a questão do lucro líquido. Veja que cresceu 10%. Quando a gente olha TRI versus TRI, o ROI subiu 0,5 pontos percentuais. O lucro líquido recorrente cresceu 6%. E aqui, quando a gente olha pela perspectiva dos primeiros 9 meses, veja que também foi bem em linha com o TRI versus TRI. É bem interessante essa comparação porque você consegue ver a evolução da empresa no curto prazo. Já a questão da dívida fez muita diferença. Uma dívida que já era baixa, baixíssima, uma dívida de 1 bi para a Itaúsa é quase nada, e a gente vai ver isso aqui ainda nesse vídeo. Veja que ela reduziu ainda mais. Então é um ponto muito positivo você ter uma empresa que ela é tão bem gerida, tem uma saúde financeira tão boa. Então, em relação a problema de dívida da Itaúsa, isso aí é quase nada. Você pode até se preocupar em relação a essas outras empresas aqui, como que está o endividamento de cada uma de forma separada, mas em relação à Itaúsa, aqui tudo vai de vento em polpa. E aqui a questão do patrimônio líquido. Veja que o patrimônio líquido da empresa cresceu em 7%, aqui nos dois cenários, tanto nos 9 primeiros meses quanto na comparação TRI versus TRI. E aqui aquela questão do desconto hold, que eu particularmente sou bem cético, não acredito tanto que o desconto hold seja de 25%. Tem a questão da ineficiência da Itaúsa, ineficiência tributária, né, do sistema tributário, mas veja o valor do portfólio, ou seja, você está comprando 168 bi de portfólio, pagando 126 bi de portfólio. Bem interessante, né? Então, muita gente vê vantagem nisso e por isso que opta por investir em Itaúsa. Então, vamos seguir aqui a próxima seta, que você vai conseguir visualizar o resultado individual gerencial da Itaúsa. Então perceba aqui o peso que é o resultado do Banco Itaú. Aqui você vai conseguir visualizar isso claramente. Observe que o resultado recorrente de todas as empresas foi de 4,3 bi. E desse resultado, 4 bi foi apenas do setor financeiro, que é o Itaú Unibanco. Então, o restante aqui é do setor não financeiro. Se você somar tudo aqui e bater no liquidificador, não dá quase nada. Inclusive, a Dexco até apresentou uma piora no resultado, trouxe um prejuízo de 17 milhões. Então, é um resultado bem pequeno, 330 milhões aqui para o resultado da Itaúsa, em comparação com, pequeno que eu digo, em comparação com o resultado que o banco entrega. Então, essa é a principal questão aqui. E como eu falei, existem as despesas do resultado próprio. Veja que existem essas despesas aqui, administrativas, tributárias, doações para o Instituto Itaúsa, que é bem pequeno, inclusive, mas o que mais pesa é aqui a questão tributária, tá ok? Quem investe em Itaúsa tem que estar ciente disso, fazer as contas se realmente vai fazer sentido colocar
esse papel na carteira. Particularmente tenho há muito tempo. Eu acho que a empresa até já se pagou de tanto dividendo que distribuiu de lá para cá. Se não se pagou ainda, está perto, mas enfim, é uma empresa sensacional. Então vamos seguir aqui para o próximo ponto, que é o perfil da dívida e indicadores de alavancagem. E quando eu falei da dívida lá, realmente, a dívida da Itaúsa é uma das mais baixas da bolsa e veja que ela conseguiu reduzir uma dívida que antes era de 0,9 para 0,7, ou melhor, para 700 milhões. Então, perceba que é bem significativo, uma dívida que já era baixa, caiu ainda mais 22%. Então perceba que em qualquer momento no futuro, caso a Itaúsa queira adquirir uma nova companhia de peso para a carteira que realmente traga resultados mais relevantes para o portfólio, ela inclusive pode se alavancar, afinal de contas tem margem o suficiente para isso. E aqui também a questão da dívida, eles conseguiram aumentar o prazo médio para mais 0,6 anos, então a dívida aqui tem um prazo de 7,4 anos. O custo médio também caiu, CDI mais 1,11%, e antes aqui era 1,5%, então muito positivo, é menos despesa para a empresa. O endividamento ele caiu agora sim drasticamente de 0,6 vezes para 0,3 vezes. Então, um patamar muito baixo. A alavancagem aqui nem se fala, muito baixa também, 0,4%. E perceba aqui, eu gosto de olhar por esse ponto de vista, que é a cobertura de juros, ou seja, os proventos e despesas. Quando você pega ali os proventos e divide pela despesa, o que a Itaúsa recebeu de dividendos foi 15 vezes mais do que despesas de juros. Então, é um juro baixo, é uma dívida baixa, a empresa está muito controlada. E agora eu gostaria de saber se você tem esse papel na carteira. Comenta aí o que é que você acha, se você tem Itaúsa. Eu particularmente tenho, não pretendo vender de jeito nenhum. Inclusive, se houver oportunidade de comprar um pouco mais barato, eu coloco na carteira. Compro mais sem problema nenhum. Bem, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, por gentileza, deixe aqui o seu like. Se inscreva aqui no canal Dividendo e Tradição se ainda não é inscrito. E não esqueça de ativar o sininho para você não perder os próximos vídeos. Bem, agora eu também te convido a clicar nesse vídeo que está aparecendo aqui no canto da tela para você ver o último resultado da Petrobras. Eu fiz uma análise parecida com essa. Eu tenho certeza que você vai gostar. Bem, um abraço para você e fique com Deus.